Ai, Brasil está doendo. Ai, meu Deus, Argentina. Será que ele vai nascer? Mas Única gente, coisinha alguém mais tira essa linda. taça de vinho da mão dele. Não é vinho, é groselha, a gola me dá telitólio. Vem, Argencil, agora vou-te mostrar ao seu avô. Em Portugal. Oi, pai, tudo bem? Oi, Brasil, está tudo bem sim. Era você e a Argentina fizeram. O que você e a mamãe Nada não, fizeram? filho. Enfim, já está na hora de ir para casa. Tchau, vovô. Tchau. No próximo IP. Não, Brasil. Venezuela. Fala Brasil. Te declaro guerra. Quer dizer que você me acordou para declarar guerra. Seu palhaço, eu estava recuperando a minha economia. Sim, sou muito palhaço. Pera, Venezuela, você está bem? Gente, a Venezuela foi mordida por um zumbi. Imoy deus isso no ibom. Brasil vc conseguiu trazer a zumbi e aqui para o examiná-lo. Eu não está doido, States. Quirum saber moi vc as so dois fruxos de só comigo. A Austrália. Rússia e China, precisamos da ajuda de VCS. Fala Brasil e Estados Unidos. Pera, por que vocês estão com essas caras? A Austrália e a Venezuela foram mordidas por zumbis. Pera o quê? Sim, por isso viemos pedir ajuda para as superpotências. Tá, agora vamos fazer uma reunião das potências. Venha aqui Estados Unidos. Unio Maluco su zumbi. Vu fuber daqui o mais rapido possible. No vaino. Nil por favor nil me mortem. Dominar o mundo matter todos. Vou ir ver minha mamãe. Per I nos vamos te matter. Pronto et agra estamos indobam. Ninguém poderá nos impedir de destruir este mundo. Parte 3. Uror. Que barulho é esse? Ai, meu Deus, aquilo é um zumbi. Vou fugir daqui o mais rápido possível. No vaino. Atacar todos dominar o mundo. Horror. Que barulho é esse? Ai, meu Deus, é um zumbi. Preciso correr daqui. No preciso. Dominar o mundo matter todos. Horror. Que barulho é esse? Ai, meu Deus, é zumbi. Nos vamos destruir o mundo. Oro. Mosquibulo es. Muy desi zumbi. Preciso cortaqui o mais rapido possible. Atacar todos atacar o mundo. Icona essa zumbis que no voltam logo. Aqui estamos chefenho. Tal quam vices conseguirão matter. Portugal e Inglaterra. O que sus imprestaveis Inglaterra era moi pai. Venezuela. Fala Brasil. Te declaro guerra.
Quer dizer que você me acordou para declarar guerra. Seu palhaço, eu estava recuperando a minha economia. Sim, sou muito palhaço. Pera Venezuela, você está bem. Gente, a Venezuela foi mordida por um zumbi. Imoy deus isso no bom. Brasil vc conseguiu trazer a zumbi e aqui para o examiná-lo. Eu não está doido, States. Quirum saber moi vicia a so dois fruxos de so comigo. A Austrália. Rússia e China, precisamos da ajuda de VCS. Fala Brasil e Estados Unidos. Pera, por que vocês estão com essas caras? A Austrália e a Venezuela foram mordidas por zumbis. Pera o quê? Sim, por isso viemos pedir ajuda para as superpotências. Tá, agora vamos fazer uma reunião das potências. Venha aqui Estados Unidos. Unio ta maluco su zumbi. Vu fuber daqui o mais rapido possible. Nio vainho. Nil por favor nil me mortem. Dominar o mundo matter todos. Vou ir ver minha mamãe. Per I nos vamos te matter. Pronto et agra estamos indobam. Ninguém poderá nos impedir de destruir este mundo. Parte 3. Uror. Que barulho é esse? Ai meu Deus, aquilo é um zumbi. Vou fugir daqui o mais rápido possível. Nio vainho. Atacar todos dominar o mundo. Horror. Que barulho é esse? Ai meu Deus, é um zumbi. Preciso correr daqui. Nio preciso. Dominar o mundo matter todos. Horror. Que barulho é esse? Ai meu Deus, é zumbi. Nos vamos destruir o mundo. Oro. Mosque bulo es. Imoy deus e zumbi. Preciso correr o mais rapido possible. Atacar todos atacar o mundo. Icona essa zumbis que no voltam logo. Aqui estamos chefenho. Tal quam vices conseguirão matter. Portugal e Inglaterra. O que sus imprestaveis Inglaterra era moi pai. Alemanha a. Fala, França. Tenho que te contar uma coisa. Pois bem, diga. Sabe, o Canadá é ele quem controla os zumbis. Que ódio dele, e eu aqui pensando que ele era aliado. Vocus sabem de me digamos was últimas Nós não vamos palavras. desistir enquanto não vencermos você. Droga preciso esconder o Não acredito, o Canadá matou a Alemanha e a França vou contar para a delegada ONU. Nio vainho. Vou sim. Ei Canadá, por que não mexe com alguém do seu tamanho? Me tira daqui sua estúpida. Agora é só reviver todos. O que fomos revividos. Beleza pessoal, VCE já estão fora de risco. Me tira daqui agora. Eu sou rico, eu posso oferecer muito mais do que a miséria que você ganha aqui, o Enel.
Para onde, moça? Minha casa. Ok. Alô, pai. O senhor já está vindo com a AK-47 e com os tanques de guerra. E os policiais do BOP já estão na nossa cola. Meu Deus, gente, o que essa mina pensa que é para assustar assim Ai, os moço, me motoristas de desculpa por te aplicativo? assustar assim, mas sabe como é que é? Eu tenho pai militar, mãe do BOP e meus tios são todos delegados. Não, moça, está tudo bem. Enfim, sua corrida deu 18,5. Tchau. Misericórdia, que moço doida. Este é o quadro Relatos de Guerra. Fique com o vídeo. Linha do tempo. O que aconteceu na guerra da Ucrânia até agora, leia mais em https www. Gazeta do Povo, com BR Mundo. O que aconteceu na guerra da Ucrânia até agora. Copyright 2023, Gazeta do Povo. Todos os direitos reservados. A crise no leste europeu não é nova. Desde antes de 2014, o povo ucraniano se divide entre os que desejam maior integração com a Rússia e aqueles que apoiam a aliança com a União Europeia. Com isso, muitos protestos tomaram conta do país naquele ano, o então presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych. Para isso, Vladimir Putin enviou milhares de tropas para as bases russas na Crimeia em fevereiro de 2014, no dia 18 de março, após um referendo local cujo resultado decidiu pela anexação, assinou um projeto de lei incorporando essa região à Rússia, ação que a maioria dos países europeus não aceita. Desta vez, o pretexto do Kremlin é realizar uma operação militar especial para defender a população que fala russo e proteger a Rússia de ameaças à segurança devido à aproximação da Ucrânia com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Leia mais em https www. Gazeta do Povo, com BR Mundo. A partir de então, as principais cidades ucranianas foram sitiadas, mais de 2.000 civis foram mortos e o cenário de guerra preocupou o mundo inteiro. Confira nesta linha do tempo os principais acontecimentos que têm marcado a guerra da. Leia mais em https www. Gazeta do Povo, com BR Mundo. O que acontece? 15 de fevereiro, exercícios militares. Cerca de 130.000 soldados estão instalados próximo às fronteiras ao norte, leste e sul da Ucrânia. Isso preocupa toda a Europa, mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garante que o motivo são exercícios militares e que parte desse efetivo retornará às BA. 16 de fevereiro, invasão iminente. O Ocidente emite um alerta de que a Rússia continua movendo suas tropas em direção à Ucrânia com veículos blindados, helicópteros e até um hospital de campanha. Diante da temida invasão, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede que os ucranianos se unam em D. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o líder russo Vladimir Putin, em Moscou, onde afirma que o Brasil é solidário aos países que se empenham pela paz. 21 de fevereiro, independência de Donetsk e Lugansk. Leia mais em https www. Gazeta do Povo, com BR Mundo. O que aconteceu na GEU? Como a crise entre separatistas pró-Rússia continua em Donbas, Putin decide reconhecer a independência das regiões de Donetsk e Lugansk. Essa ação põe fim ao processo de paz entre Kiev e os separatistas e abre espaço para que o líder russo envie militares mantenedores da paz para o leste da Ucrânia. Durante a madrugada, Vladimir Putin inicia uma operação militar especial com bombardeios em várias cidades ucranianas. O presidente Zelensky anuncia o fim das relações diplomáticas com a Rússia e milhares de moradores tentam sair de Kiev, causando trânsito intenso e filas nos postos de combustível. O exército russo ocupa a antiga usina nuclear de Chernobyl, e Zelensky afirma que os ucranianos estão sozinhos na defesa da ex-República Soviética. Perguntei a todos os parceiros de Estado se estão conosco.
Eles estão conosco, mas não estão prontos para que entremos numa aliança com eles, afirmo. Zelensky parabeniza os ucranianos pelo desempenho no primeiro dia de ataque e afirma que os planos russos foram frustrados. Nossos meninos e meninas, todos os defensores da Ucrânia, não permitiram que o inimigo realizasse o plano operacional da invasão no primeiro dia, disse. Leia mais em https://w. Essa defesa fez com que diversos países tivessem mais tempo para anunciar sanções econômicas contra a Rússia, e uma reunião do Conselho de Segurança da ONU é realizada na tentativa de condenar a invasão da Ucrânia e exigir a retirada das tropas. O embaixador brasileiro na ONU, Ronaldo Costa Filho, vê a preocupação internacional com a segurança do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e autoridades americanas oferecem ajuda para retirá-lo de Kiev. No entanto, a oferta é recusada. A luta está aqui. Preciso de munição, não de uma carona, disse Zelensky aos Estados Unidos. Leia mais em https. No mesmo dia, a Comissão Europeia propõe uma nova bateria de sanções contra Moscou, incluindo a paralisação dos ativos do Banco Central da Rússia e a exclusão de bancos russos do sistema SWIFT de pagamentos interbancários mundiais. Leia mais em https www. Gazeta do Povo. BR Mundo. O que aconteceu? A União Europeia confirma que os bancos russos serão desligados do SWIFT. Como resposta às sanções, Vladimir Putin ordena que forças nucleares de contenção da Rússia sejam colocadas em regime especial de serviço. Leia mais em https www. Gazeta do Povo. BR Mundo. O que aconteceu na guerra da... Diante da situação, milhares de russos saem às ruas em protesto contra a guerra e mais de 5.000 pessoas são presas. Já no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirma que adotará postura neutra durante o conflito para não prejudicar a importação de fertilizantes, essencial para a agricultura do país. Em Belarus, delegações da Rússia e da Ucrânia iniciam negociações para o fim da guerra, mas a reunião é encerrada sem acordo. Bombardeios nas imediações de Kiev aumentam e Zelensky assina pedido de entrada da Ucrânia na União Europeia. Leia mais em https www. Gazeta do Povo. BR Mundo. O que acontece? Uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU é realizada para tratar da invasão russa e o embaixador do Brasil na organização reforça posicionamento contrário aos ataques. Ele também solicita que a Europa e Estados Unidos reavaliem as sanções impostas, principalmente aquelas que podem afetar. No mesmo dia, Bolsonaro anuncia vistos humanitários para ucranianos em fuga da guerra. Os Estados Unidos da América expulsam 12 diplomatas russos do país por espionagem e Putin proíbe a transferência de moeda estrangeira para o exterior na tentativa de defender a Rússia das sanções. Leia mais em https www. Gazeta do Povo. Belarus coloca seus sistemas de defesa aérea em alerta e reforça a fronteira, mas afirma que não intervirá no conflito. Na mesma data, bombardeios russos à torre de transmissão vertical de Kiev danificam um monumento que simboliza o sofrimento ucraniano durante a Segunda Guerra Mundial, o massacre de judeus conhecido. A Rússia é acusada de cometer crimes de guerra na Ucrânia, mas nega esse fato, afirmando que seu objetivo é desmilitarizar e desnazificar o país vizinho. Ao todo, cerca de 2.000 civis já foram mortos no conflito. Leia mais em https www. Gazeta do Povo. BR Mundo. O que aconteceu na guerra da Ucrânia? A Assembleia Geral da ONU aprova resolução condenando a invasão realizada pela Rússia e solicitando retirada imediata das tropas. Essa solicitação não é atendida pelo Kremlin e a Ucrânia pede ao Papa Francisco que discuta com o presidente Vladimir Putin a respeito de corredores humanitários para sair. Também são divulgados os números de soldados russos mortos no conflito, mas há divergência de informações. Os ucranianos afirmam que 5,8 mil morreram até agora, enquanto a Rússia confirma 498 mortes.
Leia mais em https www.gazetadopovo.com.br. Mundo. O que aconteceu na guerra da Ucrânia até agora. Delegações da Ucrânia e Rússia se encontram pela segunda vez em Belarus. Elas não entram em acordo para encerrar o conflito, mas concordam com a abertura de corredores humanitários para a saída segura de civis. Leia mais em https www.gazetadopovo.com.br. Mundo. O que aconteceu na guerra da Ucrânia. A Rússia afirma que a Ucrânia trabalha para desenvolver uma bomba atômica com apoio dos Estados Unidos, e o país norte-americano anuncia sanções contra 8 oligarcas russos e seus parentes, incluindo o suposto testa de ferro do presidente Vladimir Putin, Alicer Osmanov. Leia mais em https www.gaz. Bem-vindo ao quadro Relatos de Guerra. Fique com o vídeo. Enquanto isso, o governo do Brasil disponibiliza uma aeronave da Força Aérea para resgatar brasileiros em fuga da guerra e levar material de ajuda humanitária para refugiados do conflito. Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas já deixaram suas casas na Ucrânia, segundo a ONU. Leia mais em https www. Um ataque russo à maior central nuclear da Europa de Zaporizhia deixa o mundo em alerta, mas a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU afirma que não ocorreram vazamentos. Na mesma data, o jornal britânico The Times informa que o presidente Volodymyr Zelensky sobreviveu a 3 tentados. Enquanto isso, na Rússia, o governo sanciona uma lei que aumenta a censura à imprensa, obrigando veículos a reportarem apenas a versão do governo a respeito da guerra, sob pena de até 15 anos de prisão. O Kremlin também bloqueia o acesso da população às redes sociais Facebook e Twitter e via emissor. Além disso, o Ministério da Indústria e Comércio da Rússia recomenda a suspensão temporária do embarque de fertilizantes para exportação e autoridades ucranianas informam que a Rússia não está permitindo os corredores humanitários prometidos durante as negociações realizadas no dia anterior. LAN. Denúncias de descumprimento do acordo relacionado aos corredores humanitários continuam, mas a Rússia alega que os responsáveis são nacionalistas e integrantes das Forças Armadas da Ucrânia. Putin afirma que eliminou quase todas as estruturas militares da Ucrânia e uma nova rodada de negociações ano. Estimativas da ONU indicam que mais de 1,5 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia. Estamos diante da crise de refugiados que aumenta mais rapidamente desde a Segunda Guerra Mundial, escreveu o alto comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi. Além disso, denúncias de crimes de guerra são up. Na Rússia, protestos contra a guerra terminam com 3,5 mil presos e a rede social TikTok anuncia bloqueio parcial de seus serviços no país para garantir a segurança de usuários que postam conteúdos relacionados ao conflito. Netflix e outras empresas, como Apple, Disney, Volkswagen, Microsoft, Visa. O governo norte-americano afirma estar conversando com aliados da Europa a respeito da proibição de importar petróleo da Rússia, e esse anúncio faz o valor do petróleo atingir o maior valor dos últimos 14 anos, ultrapassando $125 dos Estados Unidos por barril. Leia mais em https www.gazetadopovo.com.br. Mundo. O que? Essa é uma das inúmeras sanções econômicas em represália pela invasão ao território da Ucrânia, e Putin anuncia que elas equivalem a uma declaração de guerra. A fala foi publicada em vídeo postado no Twitter pela Embaixada Russa na França, já que a rede social foi banida na Rússia e terminou em. Ainda no dia 7 de março, o Kremlin aprova uma lista de nações hostis contendo os membros da União Europeia, Estados Unidos, Japão, Canadá e outros 17 países. Cerca de 10 mil pessoas já foram presas na Rússia por se manifestarem contra a guerra e a terceira rodada de negociações entre a Ucrânia e Rússia. Além disso, o prefeito de uma cidade ucraniana e seus assessores são mortos enquanto distribuíam bens e remédios aos doentes e feridos.
memória eterna e nossa gratidão, informa a Câmara Municipal da cidade de Gostomel. Leia mais em https www. Gazeta do Povo. Com BR Mundo. O que aconteceu na Guerra de. Durante a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o embaixador ucraniano na ONU, Sergiy Kyslytsya, pede ajuda para a remoção de dezenas de milhares de corpos de soldados russos em decomposição nos campos. Uma missão da ONU é enviada a Moscou para coordenar essa operação. Leia mais em http. O presidente norte-americano Joe Biden informa que está proibida a importação de petróleo, gás e energia da Rússia para os Estados Unidos da América e pontua às empresas que este não é o momento de obter lucro em cima da situação. No mesmo dia, Vladimir Putin assina um decreto de medidas especiais, como a proibição. A imprensa ucraniana também afirma que Belarus está de prontidão para ingressar na guerra ao lado da Rússia, e o presidente Volodymyr Zelensky diz que o país não se renderá. Lutaremos nas florestas, nos campos e nas ruas, disse em videoconferência com o Parlamento Britânico, ao solicitar que o rei. Depois de várias tentativas frustradas para o estabelecimento de corredores humanitários, Rússia e Ucrânia fazem acordo de cessar-fogo das 9 horas às 21 horas em 6 áreas atingidas pelos combates. Leia mais em https www. Gazeta do Povo. Com BR Mundo. O que aconteceu na guerra da Ucrânia até agora. Copyright. No restante do país, os bombardeios continuam e um deles atinge uma maternidade na cidade de Mariupol. Por quanto tempo mais o mundo será cúmplice em ignorar este terror? Questionou o presidente Volodymyr Zelensky em uma postagem no Twitter. Fazem o espaço aéreo agora, solicitou. Leia mais em. Esse é um dos pedidos do presidente ucraniano, que também solicita armamentos e soldados. No entanto, a Rússia ameaça os países que decidem ajudar. Voluntários e mercenários enviados para a Ucrânia retornarão como combatentes duros à Europa, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Rússia acusa os Estados Unidos de financiarem um suposto programa de armas químicas e biológicas na Ucrânia. A Casa Branca nega e responde com o alerta de que isso pode ser um jogo para o Kremlin usar armas dessa natureza na guerra, culpando o seu adversário. Segundo a ONU, não existe nenhum registro. No mesmo dia, ministros das relações exteriores dos países em conflito se reúnem na Turquia para tentar novo acordo, mas os russos exigem rendição da Ucrânia como condição para o cessar-fogo, algo que o país do leste europeu afirma que não fará. Leia mais em https www. Gazeta do Povo. Com BR Mundo. Enquanto isso, bombardeios se intensificam na cidade de Mariupol. A prefeitura afirma que 1,3 mil ucranianos já morreram desde o início da guerra e que outros milhares estão adoecendo por falta de aquecimento para suportar o frio intenso de 7 graus negativos. Também não há água e alimento suficiente. Os ataques russos continuam às cidades ucranianas e locais que ainda não tinham sido bombardeados se tornam alvos, como Ivano-Frankivsk e Lutsk, que fica a 90 km da fronteira com a Polónia. Os russos solicitam voluntários sírios para fortalecer seu exército e pedem reunião extraordinária. Essa convocação urgente do Conselho ocorre em meio às acusações cruzadas entre Rússia e Estados Unidos sobre o uso de armas biológicas. De acordo com o presidente norte-americano, Joe Biden, a Rússia pagará alto preço se usar armas dessa natureza na guerra, mas também ressaltou que quer evitar confrer. De acordo com a ONU, a guerra na Ucrânia deixou mais de 2,5 milhões de refugiados até agora, obrigou 2 milhões de pessoas a se deslocarem internamente e afetou mais de 12 milhões de pessoas no território ucraniano. O presidente Volodymyr Zelensky pede pressa na resposta da União Europeia para. O sábado começa com ataques mais intensos nas proximidades de Kiev, e mísseis atingem o norte e sul da capital.
O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia acusa militares russos de sequestrarem o prefeito da cidade de Melitopol, Ivan Fedorov, e o YouTube bloqueia canais de veículos estatais. Com a censura aos veículos de comunicação do país, boa parte da população russa não acredita na invasão militar. Contei com detalhes o que estava acontecendo. Meu pai respondeu que isso era bobagem e não havia guerra e que os russos estavam nos salvando dos nazistas, relatou o ucraniano Michel Kappa. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informa que 12.000 soldados russos e 1,3 mil integrantes das Forças Armadas ucranianas morreram desde o início da ofensiva militar. Fontes ligadas ao presidente da França, Emmanuel Macron, disseram neste sábado que Vladimir Putin não tem mísseis russos atingem a base militar ucraniana de Aeroviv e ampliam a preocupação de que o conflito se espalhe para outros países, já que o local fica próximo à Polónia. Um cinegrafista norte-americano é morto a tiros na cidade de Irpin, e o fotógrafo de origem colombiana que o acompanhava fica fora. Enfim, foi isso e tchau. Estados Unidos. Phelim Pesol. Per Brasil porque voca esta com essa cara. Eu preciso que me ajude, meu filho está sequestrado. Talbamental te ajudo. Moça, me solta, por favor. Cala essa boca, garoto, ou você vai jogar no Vasco. Eu amava o seu pai, mas ele me trocou pela sua mãe. Eu jamais vou permitir que vocês sejam felizes. Moça, por favor, para.